Está começando o PataroCast, o podcast oficial do Fred Pataro. E hoje o Fred vai te mostrar como é importante participar de grupos de network para gerar uma autoridade para você e para o seu escritório de advocacia. Eu sou Arielle Rigueira, sócia e coordenadora do Pataro Advogados e host nesse podcast. Tudo bem, Fred? Tudo ótimo. Então vamos começar direto no nosso tema. Poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória na advocacia previdenciária e como o network influenciou na sua carreira? Olá, pessoal. Prazer falar sobre esse tema, eu adoro. E posso dizer que fez toda a diferença e ainda faz, tá? Continua fazendo. Eu, para quem não sabe, eu me formei em 2006, numa cidade chamada Viçosa, no interior de Minas. É uma cidade universitária, cidade muito conhecida por ser um polo da educação. Só que um problema muito grave, a gente tinha muita dificuldade em conseguir, por exemplo, locais para fazer estágio, locais para trabalhar, algo que foi me chamando muita atenção, porque embora aquilo ali estivesse trazendo um desânimo, entre aspas, no sentido de, poxa, eu preciso estagiar, eu estava formando e não conseguia um lugar para fazer um estágio. Eu via ali uma oportunidade. Eu via que os advogados não pensavam como os empresários pensavam. Então eu vi naquilo ali... Era mais engessado, né? Era muito mais engessado. Então, quando eu me formei, acabei indo para Belo Horizonte em seguida fazer uma pós-graduação na PUC, e aí lá, mesma coisa, portas fechadas, exigência de experiência para uma pessoa que tinha acabado de formar, né? Algo inconcebível, enfim. E ali eu comecei a visualizar o tanto que o advogado ele não via o relacionamento, o network, a troca de informação como algo positivo. Ele via sempre como uma concorrência, como algo, como uma disputa, né? Então ali eu consegui fazer daquele limão uma limonada, digamos assim, e ver uma oportunidade de negócio. Foi quando eu comecei a viajar, né? Procurar grupos que se reuniam. Naquela época não era tão comum como hoje em dia, né? Os grupos de mentorias, enfim, a gente tem muito mais facilidade de fazer network hoje. Então eu ia em busca de conhecimento mesmo, de mais trazer o digital para dentro do escritório. E o primeiro escritório que eu acabei indo para ele, um escritório previdenciário que estava começando ali ali em 2007, 2008 por aí. E ali naquele escritório, um dos donos era muito adepto a me dar liberdade assim para buscar conhecimento fora e tudo. E isso me fez conhecer advogados, pouquíssimos advogados. Nunca vou esquecer de um dia que eu estava em São Paulo e assim, uma espécie de congresso, mas não era um congresso, era, se eu não me engano, Fenalol. Era Fenalol. E aí eu lembro que tinha lá por volta de 200 advogados apenas, sabe? Era muito pouco, muito pouco. Eu falava, pelo número de advogados que a gente tem no Brasil. Sim, era quase nada. E era tanta coisa nova, tanto conhecimento naquela época que não era ainda época de Instagram, época de mentorias, nada disso. Nós estamos falando lá de trás mesmo. E aquilo me chamou muita atenção. Ali eu fiz muita amizade com advogados que estavam inovando. Lembro de um que estava falando sobre atendimento via WhatsApp, lá naquela época, lá atrás, quando o WhatsApp estava começando. Nem se imaginava que seria possível. Então aquilo para mim foi, poxa, eu lembro que o cara era de Recife, peguei amizade com ele e tal. E aquilo foi abrindo os meus olhos, falei, cara, eu preciso andar com esses caras, eu preciso também levar algo de produtivo para eles, enfim, nada mais que fazer network com essas pessoas. E aquilo ali abriu o mundo da advocacia para mim, né? Bem antes, inclusive, desse mundo digital que está hoje. Sim. Então foi bem importante, sabe? E na sua opinião, né, qual que é a importância do network para os advogados, especialmente para aqueles que estão começando, para poder expandir, né, a sua prática na advocacia previdenciária? Então, para ter uma referência, né, como eu acabei de falar. Quais seriam as minhas referências se eu tivesse, por exemplo, como referência os advogados que fecharam as portas para mim, os advogados que sempre viam outros advogados como concorrentes e não como aliados, como colegas de profissão que poderia levar crescimento e conhecimento, troca de conhecimento, que network é isso, não é só você sugar, é você também oferecer algo, né? E de forma genuína. Então, essa é a importância. E hoje tem uma vantagem, Arielle, é muito mais barato, é muito mais acessível, né? Você economiza
Hoje você economiza tempo, você economiza dinheiro, você deixa de errar onde você certamente erraria não tivesse com alguém que já passou por aquele caminho, né? Então, quando você vai para... É a mesma coisa. Por exemplo, a gente vai fazer uma viagem internacional agora em outubro. O que eu estou fazendo? Conversando com um amigo, ao network mais uma vez, conversando com um advogado que mora em Portugal, a gente tem ido para Portugal, participar de uma corrida lá, eu e minha esposa. E aí, a gente está conversando com um advogado, que é um amigo que tem um escritório em Belo Horizonte. Esse advogado, o Felipe Montalvão, ele vai nos dar o caminho a trilhar em Portugal para a gente fazer um turismo lá pelo interior de Portugal de uma forma um pouco diferente, né? E aí eu estou fazendo o quê? Estou pegando conhecimento com quem já percorreu isso. E que com certeza vai facilitar a sua viagem, você vai perder menos tempo. Então, um jovem advogado que convive com advogados que já percorreram o caminho na advocacia, ele vai economizar tempo, dinheiro, ele vai conseguir chegar num objetivo com muito mais facilidade do que eu com certeza, você, por exemplo, que está do nosso lado há 3 anos, eu tenho certeza que você já tem uma bagagem de conhecimento muito maior do que muitos advogados de 15 anos. Com certeza. Às vezes, quando eu tenho contato com alguém da minha turma que formou, a gente percebe assim, a diferença quando a pessoa tentou trilhar sozinha comigo, que estou já no escritório, né? Já tive isso tudo pronto, você já me entregou tudo pronto, então já tive tudo o fluxo todo montado. Então, GPS, facilita muito mais do que a pessoa, né, iniciar sozinha. E o network ajuda muito nisso, né? E hoje tem muita facilidade, hoje está muito mais acessível que antes. E existem mitos ou mal entendidos comuns sobre o network na advocacia que você gostaria de desmistificar? Tem. Primeira coisa, tem muita gente que fala assim, eu sou tímido, né, ou tímida, e aí a pessoa evita grupos. Sim. E não tem disso. Tudo hoje é treinável, sabe? E a timidez... Muitas pessoas que estão no grupo, de fato, algumas são mais tímidas que as outras. Mas em pouquíssimo tempo, essas pessoas também já se soltam, sabe? E não tem que ser extrovertido, não tem que ser um vendedor para estar num grupo de networking, numa mentoria. Não. Importa o conteúdo, né? O conteúdo, você participar, você ser interessado ali pelo tema que está sendo proposto, ser genuíno, né? Ser de verdade, fazer aquela troca ali de forma genuína. Um outro mito que tem também é que grupos de network são muito formais, principalmente de advogados, e muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. A gente está indo agora para São Paulo, estou indo para São Paulo agora para o encontro do pessoal do ADV Box. Então, a gente vai encontrar o pessoal do Big Boss. Eu vou para Petrolina agora num congresso, fui convidado por uma aluna da confraria, que é o nosso mastermind. Então, tudo isso são grupos de network que somam muito. Para mim, para eles, para todo mundo. É uma troca incrível e que só traz crescimento para todo mundo, independente de onde você está na advocacia. Esteja você começando ou não. Claro, alguns grupos exigem você estar você andar ali, você trilhar um caminho. Você precisa começar por algum lugar. Então, você precisa estar entre essas pessoas para poder se destacar. E quais são as primeiras etapas práticas que um advogado deve tomar para poder iniciar a construir uma rede de contatos assim, significativa? Hoje eu sugiro, fosse alguns anos, uns 5, 6 anos atrás, eu teria outra resposta para isso. Mas hoje eu aconselho que as pessoas entrem em mentorias, de preferência nichadas. Então, vou dar um exemplo. Né? A gente ia aqui vender meu peixe, obviamente. O meu ecossistema é para previdenciaristas, embora tenhamos pessoas profissionais de outras áreas lá dentro, familiaristas, advogados trabalhistas, mas que também estão incrementando o previdenciário. Então, é um ecossistema muito voltado para isso. Então, automaticamente, esses previdenciaristas, a gente tem o caso do Edu, por exemplo, o Eduardo Barbosa, que ele era do direito civil, e ele veio para o previdenciário e hoje está com um dos maiores escritórios previdenciários em Divinópolis, que é uma cidade grande aqui de Minas, uma cidade referência aqui em Minas Gerais. E assim, um puta resultado assim, no previdenciário. E o bom é que as dores são semelhantes, então você vai ter muito a Imagina construir. A dor dele que fazia ali inventário, enfim, trabalhava uma área completamente diferente.
as dores deles são resolvidas dentro do grupo. É a melhor coisa para quem está começando numa área. É juntar em um grupo com pessoas que são da mesma área, vão ter as mesmas dificuldades. A gente teve um problema... Não só quantidade, né? Qualidade. Por isso que eu falo nichado. Eu aconselho que seja um grupo nichado. A gente teve aquele problema com o INSS que não estava disparando as notificações. Na mesma hora, você já tinha um grupo, você tinha acesso com previdenciaristas renomados e conseguiu resolver, assim, coisa... Rapidinho, né? Hoje a gente tem o presidente Isso facilita da Comissão de muito. Direito Previdenciário da OAB, está dentro do nosso grupo, do nosso ecossistema. Várias pessoas que se ajudam mesmo, sabe? Ajudam muito no dia a dia. Sim. Enfim, então eu já aconselharia começar por aí, entrar num grupo de mentoria. E sempre, pessoal, participar ativamente dos grupos, né? Não só estar ali no grupo. Por exemplo, um dos nossos grupos tem 160 pessoas, que é um grupo de início ali, um grupo do curso gravado. Hoje tem 160 pessoas. Esse grupo tem as pessoas mais ativas e tem as pessoas menos ativas. As mais ativas recebem indicações. Sim. Então, por exemplo, tem advogados lá que trabalham com previdenciário, mas não trabalham com regime próprio, é o nosso caso. Então, a gente indica para pessoas que estão nos nossos ambientes, nos nossos grupos, no nosso ecossistema. E assim é com todos os advogados que estão lá dentro. Então, a primeira porta que eles procuram é lá dentro do nosso ecossistema. E como que você vê a relação entre a construção de uma rede de contatos e o desenvolvimento de uma marca pessoal forte no campo da advocacia? Eu acho que está totalmente interligado. Vou dar um exemplo do nosso próprio escritório, né? Eu encerrei uma sociedade de muito resultado há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, né, Lê? Então a gente tinha um escritório de muito resultado e eu queria ali colocar o meu método em prática, né? E ali no meu método, colocar meu método em prática, eu tive que começar do zero. Sim. Então o nosso escritório é um escritório bebezinho ainda. Recente. Né? É muito recente. Então a gente tem, na prática mesmo, porque a gente demorou um tempo para abrir o escritório. Para ter unidade física. Desde o início, você sabe, é menos de 2 anos. Sim. Né, na prática. E nós estamos indo receber agora um prêmio do escritório assistencial mais digital do Brasil. Isso nada mais é que fruto, além do método, do trabalho da equipe, de um network muito forte. Por que network muito forte? A votação foi feita por colegas advogados. Então eu não pedi voto para ninguém. Eu não teve critérios objetivos para isso. Tiveram acho que traz mais lisura ainda para o processo, isso. Né? Então as pessoas elas precisam me conhecer para votar em mim. E quem votou entende, ela sabe se realmente... Não está votando porque me conhece. Não são alunos meus. Não são, mas só que o fato de eu estar sempre fazendo networking em vários grupos, né? Eu ouvi alguém falando sobre isso um dia, serendipidade, você estar em vários ambientes, né? Você estar ali sempre ativo, sempre participando, ajudando as pessoas de forma genuína, sem esperar nada em troca. Tanto que eu não esperava ganhar. Sim. Sendo bem honesto, eu não esperava ganhar esse prêmio. A gente ficou muito honrado, né? Mas isso é fruto de um network que vem sendo feito de muito tempo. Sim. Claro, fruto do escritório também. Ninguém votou em mim porque por causa de A, B ou C, mas tem que me conhecer. Se não me conhecer, vocês não teriam votado. Exatamente. Conhecem o trabalho porque te conhecem ali, sabe que você é uma pessoa de destaque. Existem vários critérios, tá? E é bom deixar claro isso, para você participar desse tipo de premiação. Não basta você, eu vou lá e vou colocar meu escritório. Tem vários critérios que vão te colocar entre os principais para ser votado por vários advogados, que você nem sabe quem são os advogados que vão votar em você, mas durante o ano. E aí, a partir dali, essa votação te traz um resultado. Então, assim, só para deixar mais claro que a premiação ela é muito séria, é uma votação muito séria, mas que tem sim ligação direta com a questão do network. Sim. E você pode compartilhar como as mentorias, congressos, masterminds podem ser aproveitados para poder fortalecer a rede de contatos e a autoridade de um advogado na sua área de especialização. Claro. Como eu falei há pouco agora, né? A gente tem depoimento todo dia sobre isso, sendo bem sincero. A gente tem depoimento, toda hora chega um depoimento novo, inclusive eu costumo publicá-los lá no meu Instagram. A troca é muito grande, então a gente tem desde casos de pessoas que viraram sócios lá dentro do escritório, dentro do nosso grupo de network. Pessoas que vão se casar, né? Agora tem lá o Fábio e a Veridiana, vão se casar. Enfim, são do nosso ecossistema também, são advogados previdenciaristas, mas cada um de um estado. A gente tem casos lá
de pessoas que... A gente tem um caso em Recife, por exemplo, que dentro do nosso grupo de network, essa pessoa ela estava passando por um momento de dificuldade, esse mentorado, passando por um momento de dificuldade, e ali dentro do nosso grupo tinha um outro mentorado que o forte dele era empresarial, e ele quis fazer para aprender gestão, para fazer o network também dentro do nosso grupo, e ele viu esse colega que estava passando por essa dificuldade no escritório dele, e o que ele fez? Associou com esse colega, trouxe esse colega levou esse colega para ser o gestor da parte previdenciária do escritório dele. Ah, que legal. Sabe? Então, assim, tudo isso fruto de um grupo. Ele não entrou no grupo pensando nisso. Nem ele, nem esse outro colega que o contratou. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Na hora certa. Mas só tem como você estar no lugar certo, na hora certa, se você der o primeiro passo. Sim, entendeu? com certeza. Não tem sorte nisso aí. Uhum. Entendeu? Precisa estar lá para poder acontecer, né? Fred, você tem alguma experiência pessoal em que participar de um desses eventos mudou significativamente a sua carreira? Você pode compartilhar com a gente? Tenho sim. A gente pode, por exemplo, citar os diversos parceiros que a gente tem no escritório e enviam clientes para a gente, né? Sempre. Mais recente agora, uma advogada do Rio, que não tem nada a ver com previdenciário, e eu fiz parte, junto com ela nesse caso, eu fui mentorado, né? E ela também era mentorada em um outro ecossistema. Sim. E através desse ecossistema eu perdi um contato, porque eu saí desse ecossistema e formei o meu, né? Mas mesmo assim, através desse network, essa pessoa procurou a gente, né? Legal. Algumas semanas atrás, essa pessoa é do Rio, nós estamos aqui em Minas, para fornecer clientes para a gente através do escritório dela. Então, os clientes previdenciários, ela passar para a gente. Então, tem esse e diversos outros parceiros, né? Que se formaram através de grupos de network, enfim, através das mentorias, através dos contatos que a gente criou lá dentro. E você poderia nos contar sobre um caso de sucesso de um advogado que conseguiu crescer na sua mentoria e sua prática através do network eficaz, né? Sim. Então, esse caso específico de Recife, para mim, foi muito chamativo. Sabe? A gente poderia citar outros, mas... Foi marcante. Esse foi marcante, porque a gente está falando de uma pessoa que eu não vou citar o nome, porque eu não tenho autorização, mas se ele me der autorização, depois eu trago aqui o caso dele, a gente pode fazer uma live, acho até interessante o tema. Mas ele tem filho pequeno, então ele estava passando por um momento de dificuldade no escritório dele, buscou ajuda na mentoria, mas para aprender e aplicar e ter o resultado, e acabou ali dentro desse grupo de network saindo uma sociedade. Hoje os dois estão muito bem, tanto quem o contratou quanto ele, que ali estava numa situação um pouco delicada e acabou entrando num escritório grande para gerir esse escritório e fazer o previdenciário acontecer lá dentro, por causa do que ele estava aprendendo dentro do nosso ecossistema. Então, eu acho que esse caso em especial ficou muito marcado. Sim, legal. E quais são os desafios mais comuns que os advogados enfrentam ao tentar expandir sua rede de contatos e como você recomenda para poder superar esses desafios? Tá. Tempo, disponibilizar tempo para ajudar o outro. Tá? Desde que antes de ter mentoria, todo mundo que buscava ajuda comigo, eu sempre dei essa ajuda de forma genuína, sem esperar nada em troca. Sim. Então as coisas foram acontecendo, você é prova disso, né? Toda vez que um advogado busca alguma coisa, pode ter, às vezes, concorrentes nossos, né? A gente está ali sempre à disposição, a gente sempre ajuda, enfim. Isso então, retorna depois de alguma forma. E assim, é isso, é disponibilizar o tempo, é participar. Então toda mentoria que eu compro, e eu já gastei algumas centenas de milhares de reais aí com mentorias, eu acho que é muito válido, isso me retorna muito mais, mas é um investimento, tá? Toda mentoria eu participo, eu não entro para brincar, então eu entro para participar. Então eu entro, eu estudo, eu participo, tem aula ao vivo, eu pergunto, se eu tenho dúvida eu pergunto, se algum aluno tem dúvida, eu sou aluno também, eu vou lá e respondo se eu souber. Sim. Então eu procuro participar, disponibilizar meu tempo para atender o outro que está ali. Então, isso é fazer network. Então, isso é fazer uma troca, né? Porque senão seria só um lado, né? Aqui em Minas a gente costuma falar, só vem a nós, não. Tem o vosso reino também. Sim. Né? Então, é isso, é disponibilizar tempo e participar ativamente dos grupos. E como os advogados podem superar as crenças limitantes que os impedem de aproveitar plenamente as oportunidades do network? Essa pergunta é excelente. Eu acho que a primeira coisa é tirar aquela mentalidade de
competição Isso e é verdade. partir para uma mentalidade de colaboração. Verdade. Né? Vamos falar a verdade. Hoje a gente ainda não vê isso com muita... não é muito comum ainda. Sim. Tá? Já está maior do que antes, essa colaboração, muito maior. Na época que eu formei, eu nem imaginaria que chegaria a esse ponto que estamos hoje. Era visto muito como concorrente, né? Concorrente. Então, assim, principalmente em advogados que estão buscando resultados, mas não necessariamente estão tendo resultados, esses advogados são mais fechados. Eles não são muito abertos a dividir. Então, eles poderiam... Fred, mas eles têm resultado assim mesmo. Ok, talvez poderia ter um resultado muito maior, poderia ter mais disponibilidade de tempo, poderia ter uma advocacia muito mais prazerosa se eles experimentassem andar junto com colegas da mesma profissão. Poderia ser mais fácil, poderia descobrir novas formas de conseguir facilitar esse caminho. Sem dúvida. Então, tirar essa mentalidade de competição e ir para colaboração, né? E passar para aquela mentalidade também de aprender, né? A mentalidade de crescimento. Focar em aprender, compartilhar. Isso tudo vai facilitar e eles vão passar tranquilamente por essas barreiras, essas pequenas barreiras de fechamento de mentalidade e vão conseguir entrar num mundo completamente diferente que eles vão ver que é muito mais prazeroso profissionalmente. Então, hoje eu tenho a advocacia com muito prazer, eu levo a advocacia com muita leveza, com muito prazer. Claro que a gente tem problemas no dia a dia, essa é a função do dono, do gestor, solucionar esses problemas, né? Mas é algo muito mais prazeroso do que você ficar ali trancafiado, querendo ser dono de tudo, sentar em cima de tudo ali, centralizar, né? Então, eu aconselho que todo mundo que está aqui nos assistindo, que entre para um grupo, principalmente um grupo nichado aí na sua área de atuação. Sim. E quais estratégias específicas de network você considera mais eficazes para os advogados que desejam aumentar a autoridade na área previdenciária? Para aumentar, eu acho que a pessoa precisa primeiro passar por uma escada de valor, digamos assim. Né? Então, ela precisa começar, primeiro, fazer um bom curso para entender ali como é um modelo de gestão eficaz hoje para um escritório de advocacia moderno, um escritório de advocacia híbrido. Aconselho que vocês façam o Elite, quem não fez ainda, Advocacia Previdenciária de Elite, que é o nosso curso. Além do curso, ele acaba te dando direito a entrar num grupo fechado de network, que é exatamente de advogados previdenciaristas. Passando por esse curso, aí vai ter a oportunidade não só de alavancar a advocacia através de um acompanhamento mais próximo, como entrar numa confraria. Aí sim, um grupo de network bem elevado, de um nível bem elevado, onde a troca é alto nível mesmo. Alto nível que eu falo não é só questão financeira, mas é nível de troca de clientes, troca de informações, assim, que uma virada de chave faz render muita grana para o escritório. Então, é participar desse tipo de grupo de mastermind. Mas realmente um grupo de mastermind, para você chegar, um mastermind sério, você precisa primeiro percorrer um caminho. Não é só chegar, pagar e entrar. Você precisa primeiro participar, fazer o curso, ter um determinado resultado para poder ter ali uma troca mesmo dentro desse grupo de mastermind. Uma troca válida, né? Uma troca válida, exatamente. E se você pudesse dar apenas um conselho para advogados que querem melhorar seu network e crescer profissionalmente, qual que seria esse conselho? Se fosse só um, eu falaria investir em mentorias. Foi o que eu fiz. Foi o que fez total diferença na minha vida, tá? Foi investir em mentorias. Não digo somente a minha. Claro que eu não vou ser hipócrita de dizer, eu acredito que eu tenho uma mentoria muito forte, um ecossistema muito forte, principalmente para advogados previdenciaristas. Esse ecossistema só cresce e não é volume de mentorados, e sim volume de faturamento, crescimento de escritórios, expansão de redes de escritórios de advocacia. Isso a gente vê todos os dias lá nos nossos mentorados, nos nossos confrades. E, mais que isso, o advogado entender que ele precisa parar de ser dublê de rico. Hoje em dia a gente vê muito advogado dublê de rico. O que seria o dublê de rico? É o cara que faz fotos em vários locais, é carro, é isso, é aquilo outro, mas quando na realidade o escritório está engatinhando. Então aquilo ali é meio que construir sem fazer uma edificação sólida, é meio perigoso. Tá? Então um conselho que eu posso dar é: invista em mentorias que vão te trazer de fato um mundo real, um mundo prático ali que você vai poder aplicar no seu escritório e ter resultado para você e para você aproveitar o seu tempo
com a sua família. Sim. E é bom você falar sobre as mentorias, porque quem acabou de formar fica muito fechado ali em posse. Geralmente não tem muito essa visão que existe mentorias para coisas mais específicas, né? Para poder fazer um network e ajudar a crescer o escritório. Então, quem sai da faculdade fica muito ali focado, vou fazer uma pós-graduação, isso aí vai me ajudar a crescer. E não é só isso. Porque é importante. Sabe o que mais me chama a atenção em fazer um network de valor? Porque, por exemplo, até eu entrar em grupos de network, o que eu fazia era conversar com o meu ambiente de convivência. Sim. Que, no meu caso específico, eu sequer tinha parente advogado. Então, você imagina. Dificulta mais. É muito mais difícil, o caminho é muito mais demorado, é muito mais complexo. Eu não tinha ninguém para me dar um conselho. O conselho era só chutômetro. Porque a pessoa não tinha passado, nunca teve escritório de advocacia, nunca passou por aquilo. Então, você estar nesse ambiente manda muito. A faculdade, por exemplo, por que a faculdade eu não entendo como algo nesse sentido que a gente está falando aqui? Faculdade é algo teórico, você precisa, é importante, está mudando um pouco o pensamento, mas ainda assim deve continuar, inclusive, também com a teoria. Sem a teoria não existe a advocacia, né? Mas o mundo real é depois que você sai da faculdade e entra para dentro do seu escritório ou de um escritório que você trabalha. E que é completamente diferente. Essa é a vida real. Essa é a vida real. E a vida real, pessoal, é a vida que você está no dia a dia. Então, um grupo de network, por exemplo, não é você ir num evento específico, tirar, isso é legal, faz parte do jogo, tirar foto e tal, compartilhar, tá tudo certo com isso, a gente também faz isso. Mas a vida real é no dia a dia. Por exemplo, a gente teve problemas essa semana com, salvo engano, com a INSS. Sim. Então a gente tinha lá uma pessoa que poderia falar dentro da OAB Nacional, para a OAB Nacional agir dentro do INSS, né? E a gente percebeu também de forma rápida que esse problema não era só com a gente, porque quando acontece a gente fica assim, será que é só comigo? Também tô. Aí começou a reunir e ali a gente tirou informações para levar mais ainda para a OAB Nacional, para a OAB tomar uma atitude. Sim. Outro dia tivemos problema com a plataforma multicanal. Na verdade, nós não tivemos. Quem teve foi alguns mentorados, alguns confrades. Na mesma hora que eu fiz, eu consegui pegar o dono da plataforma multicanal e colocar num Zoom, numa reunião, ao vivo, com os confrades. Então, imagina, você não está falando ali com um atendente, com um robô, não. Você está falando com o dono. Olha, está acontecendo isso, isso e isso. Você consegue solucionar os problemas de forma mais fácil, né? Tem 2 plataformas que colocaram atendimento dentro do nosso grupo da confraria. Muito bom. Então você imagina a rapidez que isso traz. Facilita muito. Então, tudo isso vem através de grupos de network. Então, isso é muito poderoso. Isso para o seu escritório volta financeiramente, para a sua vida volta em questão de economia de tempo. Sim. Então, é muito poderoso isso. E existem livros, Fred, podcasts, cursos, outras fontes de informações que você recomendaria para os nossos ouvintes? Podcast eu vou indicar o nosso, né? Com certeza. Patarocast, claro, né? Mas existem, pessoal. Eu mesmo sou um fã de podcast. Eu por exemplo, eu só viajo ouvindo podcast. Eu tomo banho, tô ouvindo podcast. Eu tô na esteira, tô ouvindo podcast. É o tempo todo. Porque eu não vou perder meu tempo se não for para adquirir conhecimento. Fred, você não... Claro que eu tenho meus momentos de lazer. Mas o podcast, para mim, dependendo do podcast, é lazer. Isso que a gente está fazendo aqui, essa conversa é uma conversa leve, uma conversa tranquila. Livro, eu costumo indicar para todo mundo Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. É um livro que já vendeu mais de 50 milhões, então não precisa nem de eu falar se ele é bom ou não. Mas é um livro bacana que vai te ensinar como se comportar, principalmente em grupos, né, de network. Então, repetindo, como fazer amigos e influenciar pessoas. Então, pessoal, esse network que eu estou falando aqui, é claro, né, existe também o network profissional. Eu tenho aí um grande amigo, meu amigo Arno Bá. O Arno, ele tem inclusive uma mentoria só sobre network, é bem interessante também. Existe o network profissional, não é disso que a gente está falando aqui, né? O que a gente está falando aqui é o tanto que isso traz para você de retorno dentro do seu escritório e o tanto que isso te gera uma autoridade muito grande no dia a dia, né? Sim. Hoje mesmo, antes de gravar o podcast aqui, a gente tem um depoimento. Uma jornalista ligou, né? Sim. Antes de gravar o podcast, é um depoimento de agora. Uma jornalista ligou convidando a gente para falar sobre autismo, né? E aí a gente perguntou, né, por que ela chegou no nosso nome e tudo, e foi uma indicação da OAB.
Eu não sei quem indicou lá dentro da OAB, olha que interessante. Inclusive, agradecer aqui ao OAB da subseção de Ponte Nova por essa indicação. Eu acho interessante. Isso também é network. Informação inédita, acabamos de receber. Acabou de acontecer. Foi minutos antes da gente gravar esse podcast aqui. Então, é muito importante que você esteja em diversos locais, né? Você leve conhecimento genuíno, tá, galera? Sem esperar nada em troca, que isso retorna para você também. Pessoal, então tivemos uma chuva de informações, né? Eu vou pedir para vocês seguirem o canal do Fred Pataro Oficial no YouTube e no Spotify. Curta e ative o sininho para você receber mais conteúdos como esse. E se você gostou, compartilhe esse conteúdo com algum amigo advogado. Isso nos ajuda a impulsionar o canal e trazer mais conteúdos gratuitos de extremo valor, como você acabou de acompanhar. Muito obrigada, Fred. Até o próximo, pessoal. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.